Todo mundo tem direito a livre expressar sua afetividade, mas há, no ambiente social, um grupo que quer reprimir a liberdade de expressão afetiva do pessoal LGBTQI+. Aí. Querem reprimir essa. E o fazem a título de exercer a liberdade de expressão de pensamento. E que seria uma liberdade de expressão absoluta. Quando, na realidade, esse absoluto quer dizer o quê? Não que eu quero exercer o meu pensamento, é que eu quero reprimir a possibilidade do outro de livremente expressar seus afetos, que é a grande questão da comunidade, a meu ver, no plano jurídico, da comunidade LGBTQI+. Né? Não é a prática sexual em si, ou afetiva. Não é a prática afetiva, é que eles não exprimam a sua afetividade. É curioso, ministro Pedro Serrano. Também é meu minha trajetória acabou, eu fui derrotado, acabou. Ministro Pedro Serrano, vou insistir, tá? É curioso porque eu usei esse exemplo nas minhas aulas na UF, só que eu usei com a cloroquina, para explicar exatamente que o Bolsonaro não poderia ter feito aquela reunião com os embaixadores. Olha, eu não posso aqui, como professor, sabendo que a cloroquina não faz efeito, dizer para vocês, com minha liberdade de cátedra, para vocês que a cloroquina é eficaz contra a Covid-19. Foi o mesmo exemplo que eu usei. E tem uma outra coisa que me deixa muito irritado quando esses caras falam em liberdade de expressão, que eu queria muito te perguntar, professor Pedro, que é sobre a covardia, é uma covardia do jornalismo, até eu diria. E eu, como professor de jornalismo, agora também estou falando na cátedra de jornalismo, que é a falácia da liberdade de expressão através da objetividade das duas opiniões. É uma falácia. Então, o cara coloca, por exemplo, alguém para falar sobre a Covid-19, para falar sobre a epidemia, e coloca um médico falando sobre isso, aí coloca um outro médico, sei lá, um Osmar Terra, para dizer, não, vamos fazer imunidade de rebanho, não vamos vacinar ninguém, vamos tomar cloroquina, dizendo, olha, são duas opiniões. Não, não são duas opiniões. Alguém está matando ao difundir a opinião B. Então, isso é uma covardia do jornalismo. É aquela velha teoria que a gente conhece, né? Se alguém está dizendo, olha, está chovendo, o outro está dizendo está sol, o dever do jornalista é abrir a porra da janela e ver o que está acontecendo. Mas o jornalismo se esconde através dessa objetividade suposta de ouvir duas pessoas com, aspas, o que seriam opiniões diferentes. Da mesma forma, se vem um cara falar sobre o Holocausto, um historiador, aí eu tenho que colocar alguém que nega o Holocausto, diz o Holocausto não existiu. Né? Não é isso não é objetividade. Isso, pelo contrário, isso aí é falsear os fatos atrás de uma pretensa liberdade de expressão, que não existe. Então, só para terminar, eu tento sempre definir isso, até defino lá no meu livro, no Teoria do Jornalismo, que a liberdade de expressão, não do ponto de vista jurídico, é por isso que eu queria a tua opinião, Pedro, a liberdade de expressão está submetida a um princípio muito maior, que é o da dignidade humana, que é o direito à verdade, à informação. Né? Como é que a gente fundamenta isso dentro do direito? Eu acho que a liberdade de expressão, como qualquer direito, a palavra direito, no sentido que ela tem na modernidade, ela acabou significando, a Revolução Francesa contribuiu muito para isso, né? Significa uma prerrogativa universal, que é o contrário do privilégio. O privilégio é uma prerrogativa que você tem num grupo pequeno de pessoas, né? Ou às vezes só num indivíduo, né? O direito ele é universal. Se ele é universal, para ele ser universal, ele tem que ser enquadrado. As pessoas têm que exercer essas prerrogativas. Para que todo mundo possa exercer as prerrogativas, a de um tem que encaixar no outro. É aquela história, meu direito vai até onde começa o direito do outro, né? Mas isso é um ônus que nós temos que ter, são limites aos nossos direitos, né? Que é uma forma de todo mundo poder exercer. Quem prega direito absoluto em geral quer exercer privilégio, não direito propriamente, né? E veja, você pegar a essência do liberalismo, não estou nem aqui fazendo um discurso aí de crítica ao liberalismo, estou pegando uma visão liberal mesmo. Liberdade é você ser dono do próprio corpo, você poder ser dono do próprio corpo, e não poder ser dono do corpo do outro. Ou seja, tem esse limite, que é para que todos possam ser donos do próprio corpo, né? Eu tenho que ter esse limite, ser dono do meu, mas não ser dono do outro. Quando o sujeito começa a falar que o meu direito a ser dono do meu corpo é tão absoluto, né? É absoluto, que eu quero ser dono do corpo do outro, né?
Então, esse tipo de coisa ocorre assim. A liberdade de expressão ela não é absoluta, ela tem que ser enquadrada no ambiente social, né? Então, por exemplo, eu não posso usar a liberdade de expressão de um contra a liberdade de expressão do outro. É um abuso de direito de liberdade de expressão isso. Isso ocorre quando, por exemplo? Liberdade de expressão não é só liberdade de pensamento, Felipe, a meu ver. Nós, seres humanos, precisamos exprimir os nossos afetos. Nós temos essa característica de sociabilidade, né? Não há organização humana em que não haja expressão afetiva, da condição afetiva do sujeito, né? Nós temos aliança para simbolizar quando estamos relacionados com alguém, né? Certas tribos, o Roland Barthes fala isso no fragmento do Discurso Amoroso, usam certas roupas para manifestar o estado de apaixonado, né? E por aí vai. Nós precisamos exprimir. Nós andamos de mão dada com o nosso parceiro na rua, damos beijo em praça pública, né? Todo mundo tem direito a livre expressar sua afetividade, mas há, no ambiente social, um grupo que quer reprimir a liberdade de expressão afetiva do pessoal LGBTQI+. Aí. Querem reprimir essa. E o fazem a título de exercer a liberdade de expressão de pensamento. E que seria uma liberdade de expressão absoluta. Quando, na realidade, esse absoluto quer dizer o quê? Não que eu quero exercer o meu pensamento, é que eu quero reprimir a possibilidade do outro de livremente expressar seus afetos, que é a grande questão da comunidade, a meu ver, no plano jurídico, da comunidade LGBTQI+. Né? Não é a prática sexual em si, ou afetiva. Não é a prática afetiva, é que eles não exprimam a sua afetividade.